abertura do podcast, né? Oi? Você não fez a abertura do podcast. Não, eu não me interesso pela sua vida. Eu gostaria que você... Oh, começou a desgraça. Tô triste. Tá triste porque eu tinha esquecido de ligar a lapela. Tô triste. Não, tudo bem. Agora a gente vai fingir que é a primeira vez, que era só um teste. Entendi. Na verdade, era um treino. Estou aqui com o meu amigo, entre muitas aspas, Meu nome Bernardo Pascovitch. Meu nome é Bernardo, tenho 33 anos. Queria mandar um beijo pra Xuxa, pra Angélica, pra minha mãe. Você veio de táxi? Vem por quê? Passou bem? Vem de Uber. É. Ô, seu desgraçado! Bernardo Pascovitch. Sigam ele. Ou não. Às vezes é melhor não. Fomos almoçar, ele tomou 2 taças de vinho. Já ficou todo risonho, assim. Mas eu sou econômico. Em homenagem à minha religião, então eu bebo pouco e já fico altamente alterado. Altamente alterado. Altamente alterado. E você tá animado? Muito. Tava mais antes de você... Fala o que você fez. Eu tinha Quando esquecido de gravar o A gente gravou áudio. durante meia hora o podcast, sem áudio. Eu tenho que cara- recomeçar tudo. Não. Era só um aquecimento. Entendi, obrigado. Aquecimento. Bom, primeiro, calistenia. Primeiro, eu gostaria que você Você nem contasse... fez a abertura do podcast, né? Oi? Você não fez a abertura do podcast. Não, eu não me interesso pela sua vida. Eu gostaria que você se apresentasse e que você se explicasse o porquê que você decidiu fazer direito e o porquê que você dá calote em restaurantes no dia da pendura. Com vocês, Bernardo Pascovitch. O que Vai? é esse accent? Bernardo Pascovitch. I'm from Massachusetts. Eu sou o Bernardo Pascovitch. Vai, tomou 2 taças de vinho, parece que nunca tinha visto vinho. Eu sou formado em Direito, falo que ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem defeitos, então além de corintiano eu sou advogado. Vou deixar minha carteira aqui, duvido que ela Pois dure é. até o fim do... Nossa, tem dinheiro, tem bastante dinheiro, hein? Que é bastante dinheiro, 100 reais? Tô precisando, não, tem uns 500 reais aqui. 500 reais, Tô tá. precisando. Essa tartaruga é uma nota de 2 reais, mas tudo bem. É verdade, é que o Vai. Viaçãozinho parecia 100, depois de 2 taças de vinho. Corintiano, advogado, fiz Direito porque eu sempre me interessei pela parte de relações internacionais, leis, que foi? Dinheiro, basicamente. Dinheiro. Menos Coisas que que você. dão muito dinheiro. Menos que você. É. E eu trabalhava no escritório de advocacia, na área de direito empresarial, fazendo fundos de investimento, emissões de dívida, emissões de ações. E aí eu percebia como era difícil as pessoas investirem. Tá. Conseguirem investir, né? A dificuldade de investir, dificuldade de encontrar um bom investimento, a dificuldade de rentabilizar o seu patrimônio e a dificuldade de entender onde colocar o seu dinheiro. E eu percebi que esse é um problema meu e um problema de outros conhecidos também, amigos, familiares, Você tem outros amigos colegas. advogados? Tenho vários, infelizmente. Eles andam em panelinha. Evitem. Eles andam em panelinha. Um atrai o outro. Sim. E aí eu fiquei inquieto com essa dificuldade de investir, essa dificuldade de encontrar bons investimentos. A gente fala no empreendedorismo que você precisa encontrar problemas para desenvolver soluções. Sim. Os bons empreendedores, ou os melhores empreendedores, os melhores negócios, salvo uma outra exceção, mas os melhores empreendedores eles desenvolvem empresas que sanam problemas. Sanam problemas, dores, necessidades. E aí a dor que eu encontrei foi a dor de não saber onde investir. Tá. Não conseguir investir, não conseguir comparar, não conseguir encontrar bons investimentos. Isso lá em 2016. Tá com calor já? Tô. Isso lá em 2017, na verdade. O mercado era muito diferente do mercado atual, né? Tinha muito menos plataformas, menos tecnologia, menos formatos para você investir. Por isso que você se rentabilizar. destacou. Por isso que Não a gente... foi nem mérito seu, foi mais uma questão de mercado. Obrigado pela parte. O mercado do era ineficiente e eu tô Tá tudo com bem aí? dificuldade. Não foi. O mercado era ineficiente, você achou uma brecha. Tá fortinho. Eu usei... O Rodolfo te deu... Ele me deu ADE, que é aquele negócio que você aplica e cresce na hora. Ah, entendi. A câmera não vai captar bem. Daqui a pouco murcha, né? Então a solução do Yubi foi, ou é na verdade, o seu primeiro e maior buscador de investimentos do Brasil, como se fosse um Trivago, um Decolar, que você compara preço de passagem aérea, preço de quarto de hotel, preço de celular, computador, bateria, bebida, etc. Trouxe esse conceito para o mercado financeiro, para comparar e escolher, trazer transparência para as pessoas escolherem o melhor investimento na hora de investir. Na hora de E escolher. aí ele agrega todos os investimentos de todas as plataformas. Tipo, Todas as XP, plataformas, BTG, tudo, Itaú, tudo, Santander. tudo. Tudo que Renda tem fixa. tudo que tem de informação pública você Sim. agrega e traz para o Yubi. Tá? Desde que seja uma plataforma ou desde que seja um produto disponibilizado em plataformas online para o varejo. Tá. Então, por exemplo, uma plataforma fechada para o private, aí a gente não tem nem como acessar, não disponibiliza. Tá. Então tem que ser, e nem, por exemplo, para assessor
dentro de uma corretora. São as taxas e os produtos disponíveis nas plataformas digitais do varejo. Tá, que você não precisa preencher um requisito ou outro. Exato. É aberto mesmo. Que é aberto. Tá. É. E aí a gente mostra renda fixa, fundos de investimento, renda variável, criptoativos, tudo que tem de oportunidade para investimento, desde também não seja investidor qualificado, né? Porque a ideia é ser para o varejo, para que qualquer pessoa possa comparar, encontrar e investir. Quem tem menos de 1 milhão, então, consegue Quem tem usar menos o de 1 IAB. milhão consegue. IAB, pra Não, quem quem não tem mais sabe, de 1 milhão também consegue, mas você só não vai encontrar os produtos para investidor qualificado. Mas quem tem mais de 1 milhão pode investir normalmente em produtos para não eu qualificados. acho que não é a grande maioria das pessoas. IAB é YUBB. O acrônimo. Sabe o que é um acrônimo? Sei. É um negócio que você não soube fazer, inclusive, porque o Y é de Your. O U você enfiou no cu. Não. O é de Hub. Não, Hub é com H. HU. Tá, você roubou a segunda letra, já não é acrônimo. Entendi. É o acrônimo da Dilma que você fez. Isso. Tá, e o BB? Hub. E o segundo B? Hub só tem um B? Não, veio igual. Não, você inventou, velho. Quantos vinhos? Ele tomou 2 taças de vinho e já tá me dando trabalho aqui. Última vez você vai ser chamado aqui, porque eu não tolero o alcoolismo durante o horário comercial. Não, mas olha, Your... Cara, você inventou. Não. É Your Yield Hub. Então, Então, Y... Yield, mas aí tem que ter 2 Y. Yield. Não. Porque yield é com Y. Ok, mas o Então Y... seria que ser... com 2 Y. Bom, enfim, é um acrônimo que deu errado, mas o comparador é muito bom. Obrigado. Eu já usei. Tomei várias péssimas decisões através do Você nunca nem usou, porque você só investe em renda variável e gosta de perder dinheiro com empresas ruins. Com renda fixa, você sempre foi contra a renda fixa e recentemente tem sido o melhor investimento do Brasil. Tá. By the way. By the way. Tá, e agora você vai criar um novo acrônimo errado. Eu queria... Primeiro eu gostaria de ofender a sua classe Por quê? Sua classe profissional. Por quê? Porque advogado é tudo meio desgraçado, né? Os economistas Então, são ótimos, né? Boletim Focus. A gente acerta sempre. Boletim Focus tem pra provar que... A gente acerta mais que meteorologistas, você que me respeita. Não. Dólar vocês erram mais que meteorologistas. Bom, primeiro eu gostaria que vocês se desculpassem pelo dia da pendura, que é um dia que vocês... pendura. Não, o pendura não é uma pessoa. Não, mas é o ato de pendurar, é um verbo, pendurar. Então, o dia da pendura. Não é a pendura, é o pendura. A pendura não é a pingola dura? Não. Não é um acrônimo? É o pendura. É o ato. Desculpa. É o ato de pendurar. De pendurar. Então é o dia do pendura. Tá. E você acha bonito isso? Na verdade é o dia 11 de agosto, que celebra a criação dos cursos jurídicos no Brasil, de São Paulo e Olinda. Deve ser uma celebração e tanto. Mas é toda a contribuição dos advogados para o desenvolvimento do Estado brasileiro. E aí o que acontece? No passado, os restaurantes em volta do Largo de São Francisco, que é o primeiro curso do Brasil, junto de Olinda, onde eu estudei, os restaurantes em volta, eles ofereciam refeições gratuitas para os bacharéis em direito, justamente para comemorar e agradecer a contribuição dos advogados para o Brasil. E não só advogados, bacharéis em geral, né? E aí ofereciam as refeições gratuitamente. Em troca de quê? Pro bono? Não, um agradecimento. Pro bono o quê? Não, um agradecimento. Eu assisti Suits, eu tô querendo usar uma... É um agradecimento à contribuição dos bacharéis ao Brasil. Tá. Com o passar dos anos, acho que eles se cansaram de oferecer comida gratuita e aí passaram a abandonar essa tradição. Mas vocês continuaram dando calote. Os bacharéis continuaram com a tradição, porque a tradição precisa ser mantida e perpetuada, exato. E aí, o que aconteceu? O dia da pendura continua no dia 11 de agosto, mas os restaurantes hoje cobram das pessoas. O que acontece? A lei diz o seguinte, que é crime você frequentar ou ir ao estabelecimento, consumir alimentos e não ter dinheiro para pagar. É crime. Mas se você vai ao estabelecimento, consome alimentos, com os plaquetes tem dinheiro para pagar e não paga, mas não paga, isso não é crime. Entendeu? Você vê que os advogados eles ajudam muito o país. Eles ajudam a achar brecha no desgraçado que decidiu abrir um restaurante. Então, no dia do pendura, você vai ao restaurante, somente advogados, vai ao restaurante, consome, precisa ter dinheiro, não pode ser no cartão de crédito, né? Precisa ter dinheiro físico, preferencialmente, para você provar que eu tenho dinheiro, então não estou cometendo nenhum crime, não estou incorrendo em nenhum tipo jurídico ou tipo criminal. E aí, eu só não vou pagar. Mas eu tenho dinheiro, portanto, não estou cometendo nenhum crime. Aí você pendura e em qual momento você despendura? Ou você finge que é mongolismo? Não, pendurar é pendurar a conta, entendeu? Então, mas quando você pendura, normalmente chega um momento em que você quita aquele débito. Não quita nunca.
Ah, legal. Bacana. Não, porque é contribuição a forceps, é o reconhecimento a forceps da contribuição dos advogados para o Brasil. O que normalmente se faz é pagar o serviço para até não prejudicar os garçons, né? Vai ferrar o dono do estabelecimento. Não é ferrar, ele está retribuindo todo o trabalho, todo o reconhecimento, toda a ajuda que os advogados trouxeram, e bacharéis, na verdade, não advogados. Como se o dono de restaurante precisasse de vários bacharéis. Sim, na minha faculdade, mais de 11 presidentes do Brasil passaram por ela. Alexandre de Moraes, professor lá. Lewandowski, professor lá. Só gente boa. Toffoli, professor lá. Olha lá que galera boa. Eros Grau, foi professor lá. Meu Deus. Não, muitos outros, estou só mencionando alguns poucos. Agora eu tô te entendendo. É. Porque você é um grande... Mas agora vamos falar de coisa boa. Agressividade. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix. Tu que és judeu, certo? Segue a religião e tudo mais, segue os preceitos judaicos, procede? Uhum. O quanto que você acha que isso ajuda? E eu conheço vários judeus, pago um pau pra vocês são bons. Nenhum gosta de você. Em lidar... Quê? Nenhum gosta de você. Tem um grupo da comunidade. Tipo, eu odeio o Pitman. Todo só mal de você. Bacana. O quanto você acha que o fato de estar inserido, o quanto que essa comunidade incutiu em você boa relação com o dinheiro que vocês têm? Porque normalmente vocês têm mais dinheiro do que a média das pessoas, isso é uma estatística, não é um negócio que eu tirei do rabo. Tirei TDC, né? Quê? TDCP. Que é isso? Tirei de pesquisa. TDCP. O C é de cu? Não, é de Colômbia. Colômbia. Tá, tirei da Colômbia esse dado. Não existe. Não, mas o fato é que a relação que vocês têm com dinheiro, até onde eu sei, o cristianismo, ele condena bastante a usura, por exemplo, que é você emprestar dinheiro e cobrar uma taxa de juros, que para mim é um negócio básico. E eu nasci numa família extremamente cristã, eu sempre discordei disso, nesse ponto, eu sempre concordei com o judaísmo. Quanto que você acha que isso tá dentro dessa comunidade te ajudou a lidar melhor com o dinheiro? E aqui eu tô pagando um pau mesmo. As pessoas que eu conheço que são judias, é assim que fala? As pessoas judias, elas lidam melhor com o dinheiro e ponto final. E normalmente tem mais dinheiro do que as outras pessoas que ou não têm religião ou que têm outras religiões. O quanto que você acha que isso te ajudou e se ajudou? Isso te ajudou ou não? Cara, só um rápido parênteses aqui. Essa característica dos judeus, que realmente é uma característica, não necessariamente ter mais dinheiro do que os outros, mas talvez saber lidar melhor com o dinheiro, tem um fundo aí que é triste, que o povo judeu, sem nenhum vitimismo, mas o povo judeu é historicamente o povo mais perseguido da história, né? Historicamente na história. Então, o povo judeu ele é perseguido há milênios, né? Desde, enfim, Egito Antigo, etc. E o que isso tem a ver? Os judeus, eles precisaram, de forma meio compulsória, por conta dessas perseguições, precisaram valorizar muito mais o aspecto intelectual do que outras atividades profissionais, e tudo que eles recebiam em dinheiro, eles tiveram que aprender a conseguir transferir ou carregar consigo esse dinheiro de um lugar para o outro para sua própria sobrevivência. Ou seja, por conta das perseguições, os judeus aprenderam muito mais a trabalhar, ganhar dinheiro, guardar esse dinheiro e não gastar, porque você poderia gastar num lugar e no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, na década seguinte, você poderia ser perseguido e ia perder tudo que você tinha lá. Então não fazia sentido imobilizar patrimônio, não fazia sentido gastar dinheiro de forma desnecessária, fazia sentido acumular, investir em cultura, porque cultura e conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né? Sim. Você pode perder todos os seus bens, todas as suas propriedades, toda a sua roupa, sua família, já aconteceu isso, não só com judeus, né? Mas o seu conhecimento ninguém tem como tirar, né? Tá. Então os judeus sempre aprenderam, por conta de tanta perseguição, a valorizar muito o intelecto, valorizar muito conhecimento, aprendizado, e não imobilizar patrimônio e ter sempre consigo o patrimônio que pudesse ser carregado de um lugar para o outro e aprender a poupar e cuidar desse dinheiro, porque você nunca sabia o que ia acontecer no dia seguinte, na próxima geração. Então, é uma história triste porque, teve muita morte, muita perseguição, muito preconceito, mas é muito daí que vem essa relação com o dinheiro. Então, sim, eu concordo, acho que os judeus, eles têm historicamente, não dá para generalizar. Não dá. Tem judeu em São Paulo que mora em favela, por exemplo. Tem gente que não sabe, mas tem judeu que mora em favela, em São Paulo. Dentro da comunidade tem um grupo somente de assistência e de ajuda a judeus que não têm condição financeira boa. Então não dá para generalizar que todo judeu é rico. Não, mas estatisticamente lidam melhor
com dinheiro do que as outras religiões ou de quem não tem religião. Então, isso eu sei porque no Bandeirantes tinha bastante judeu. Não, e eles eram muito bons lidando. Não, isso eu concordo. Então... E eles falavam de dinheiro com uma naturalidade muito maior do que eu que nasci numa família cristã. Às vezes a gente tinha algumas objeções do tipo de achar que às vezes o rico é alguém que fez alguma coisa errada e tal. E eu vi que eles não tinham esse tipo de objeção com o dinheiro. Então eu pago muito pau assim para a religião de vocês. Não, é legal isso. E esse conhecimento, essa forma de lidar com o dinheiro e valorizar. Mas vem de uma dificuldade, não de uma... Vem de dificuldade, de perseguição, de morte, enfim. Mas faz parte da história. Isso do cristianismo realmente é interessante, não falando longe de mim, falando mal de qualquer religião. Praticamente todos os países latinos que tem uma forte presença da Igreja Católica têm esse comportamento de aversão ao rico, né? Sim, é. Eu recentemente estava na França e estava lendo sobre o homem mais rico da França hoje, que é o dono, controlador da Louis Vuitton. Exato. E LVMH. É listado em bolsa, inclusive. Listado em bolsa. É Bernard Motherfuckers. Bernard Arnault. Bernard Arnault. Ele é hoje a empresa mais valiosa da Europa, inclusive, hoje. E ele sofre um preconceito grande na França, porque os franceses são contrários à fortuna que ele tem. Então, os países latinos, como se o dinheiro... com forte presença da Igreja Católica, Portugal, Espanha, Itália, França, América Latina, sempre tiveram essa relação ruim com o dinheiro. Sim. Muito diferente da Igreja Anglicana, né? Então, por exemplo, Estados Unidos, a Inglaterra, enfim... Os protestantes, digamos. Os protestantes, que tem uma relação totalmente diferente com o dinheiro e conseguiram enriquecer, conseguiram construir patrimônio e não são mal vistos pelo seu enriquecimento. Pelo contrário, nos Estados Unidos isso é muito valorizado, na Inglaterra também é valorizado. Então isso é interessante como a religião, de novo, não falando mal de nenhuma religião. Não, aqui a gente está tendo um papo relativamente técnico. Como a religião, ela acaba interferindo, influenciando na própria formação da cultura nacional e da relação com o dinheiro, né? Inclusive nunca vi alguém fazer uma relação tão grande entre... dinheiro, Estado e religião, não é interessante isso? Não, é muito doido isso. E vocês acham que, por vocês, eu também acredito que por serem mais unidos, assim, isso ajuda em termos de criar meio que uma comunidade de pessoas que pensam de maneira semelhante, né? Porque o Brasil é um país muito misógino, talvez seja a palavra, de muitas culturas e tudo mais, mas eu percebi que as escolas que eu estudei, a faculdade que eu estudei, os judeus, eles se viam como uma entidade que pensa mais ou menos parecida e que se ajudava bastante, assim. Sim. E você acha que isso ajuda, assim, como se fosse uma fraternidade? Eu via meio que como uma fraternidade. Nenhum de nós demoniza o acúmulo de capital e nós, se a gente se juntar, quem tiver pior, a gente ajuda uns aos outros. Você acha que isso pode ter contribuído para que os judeus sejam majoritariamente mais ricos do que a média? Estatisticamente. Como é que você falou? Tirei do meu cu. TDCP. Tirei instituto, tirei de pesquisa. Da Colômbia de pesquisa. Da Colômbia de pesquisa. Acho que sim. Acho que pode ter contribuído. Tem muita disputa também, tem muita competição dentro, né, da comunidade de enriquecimentos. Tem os banqueiros mais ricos. A família mais rica do Brasil hoje... É o Safra. É o Safra, né? Então tem também muita disputa de ego, tem muita disputa de entre os filhos ali deu umas treta. Deu treta forte, deu briga forte. Eu vejo TV, fã. Ok. Então tem muita disputa, mas também tem uma coisa de um ajudar o outro e de alguma forma, tentar fazer negócios dentro da comunidade, fazer negócios que de alguma forma possam beneficiar um ou outro. Então tem uma união maior, tem um senso de pertencimento e um senso de identidade maior que a gente encontra em outras comunidades. Normalmente se encontra em comunidades mais unidas, né? E isso, acho que o Brasil não tem isso, né, dentro do país. Eu acabei de voltar do Japão, numa viagem super legal. O Japão, eu vejo um pouco isso também entre os japoneses, sabe? São muito unidos. Tem também questões culturais complicadas e complexas, mas são muito unidos, se ajudam muitas vezes, valorizam a sociedade, se respeitam muito. Os judeus também têm muito isso. E aí, eu voltando pro Brasil, é muito doido. Eu voltei pro Brasil, estava no Japão, na verdade, quando deu todo aquele rolo das duas brasileiras presas na Alemanha, que tiveram malas trocadas com cocaína, lembra? Não fiquei sabendo. Você não ficou disso? Não. Difícil conversar com você assim sobre atualidades, né? Eu sou empreendedor, depois a gente vai falar um pouco mais sobre empreendedorismo. Entendi. Mas são duas brasileiras que no aeroporto de Guarulhos, embarcando para as férias do sonho na Alemanha, as malas delas foram trocadas, elas chegaram na Alemanha com 2 malas de cocaína e ficaram presas mais de 1 mês na Alemanha acusadas de tráfico internacional. Caralho. E as malas foram trocadas por brasileiros no aeroporto de Guarulhos. Caramba. E aí era muito doido isso, porque eu estava voltando do Japão, em uma sociedade que se respeita, que se ajuda, que não tem esse tipo de comportamento, e aqui no Brasil é todo mundo prejudicando todo mundo, né?
É um jogo de rasteira, aqui é capoeira, cuzão. Exato. Você não tem... Não, mas é tipo... Eu sei. Morte, assalto, é muito doido isso. E acho que o Brasil é uma sociedade que não se ajuda a prosperar. O brasileiro não ajuda o outro brasileiro a prosperar. A gente, como país... A gente acha que é um jogo de soma zero, né? Exato, tem que tomar de alguém para que eu exatamente. tenha algum benefício. O brasileiro e a comunidade brasileira, a sociedade brasileira, não é unida em prosperar, na minha visão. Sim. É unida no jeitinho brasileiro, um querer puxar do outro, um querer prejudicar o outro, muitas vezes, sem respeito, sem ética, e não há esse senso de crescimento em conjunto que outros países, outras culturas, outros grupos como os judeus, como os japoneses. Cara, os japoneses criaram Eles vêm no estádio da Copa, sendo que o time deles nem jogou. Não, e eles criaram um país novo em 60, 50 anos, cara. Pós-Segunda Guerra Mundial, estavam destruídos. Sim. Então é muito doido como conseguiram fazer tudo isso, como são unidos. Acho que isso falta muito no Brasil, sabe? Eu queria... Você tem algum tipo de... Porque a gente falando aqui, e eu não gosto de podcasts muito longos, nem de talk shows muito longos, você tem algum tipo de recomendação para quem queira entender um pouco melhor do que a gente está falando? Porque eu acho que Mercadores de Veneza, eu acho que ilustra bastante esse ponto que a gente está falando. E tem algum tipo de material que você gostaria de mostrar aqui para o nosso público? Porque eu não lido muito com religião, eu sou um cara agnóstico, eu respeito todas, mas eu não tenho uma de preferência, eu tento extrair o melhor de cada uma. Tem alguma coisa que as pessoas que talvez queiram se aprofundar um pouco mais, que você possa recomendar? Porque só me veio o Mercador de Veneza e eu acho que só, assim, de masterpiece que trata um pouco desse sofrimento judaico e a relação com o dinheiro e a usura, que é prestar dinheiro à taxa de juros. Eu diria que tem que ser mais livros de história da religião judaica, histórias do judaísmo mesmo. Então tem vários livros de história do povo judeu, não livros financeiros, livros de economia, mas livros de história mesmo, de formação da sociedade judaica, formação da religião judaica, perseguições, todos os desafios enfrentados, que retratam essa questão em relação com o dinheiro. Vocês têm algum livro sagrado, assim? Assim, tipo que os cristãos têm a Bíblia. Torá. E Torá o do Islã, como é que chama? O Alcorão. Alcorão. Alcorão são as 3 religiões monoteístas mais importantes, né? Então o Alcorão, ou Corão do islamismo, Bíblia do cristianismo e Torá do judaísmo. Tá. E o judaísmo é a mais antiga, né? Então o cristianismo e o islamismo vieram do judaísmo, então tem muitas questões em comum. Jesus era meio judeu, não era? Isso é um assunto polêmico. Vamos deixar para a próxima? Vamos deixar para a próxima. Tá, vamos voltar para dinheiro para que a gente não seja cancelado aqui. Queria falar um pouco sobre empreendedorismo, porque empreender no Brasil você tem que ser muito crazy. E eu entendo o fato de eu ter empreendido, porque eu gosto de... Esse idiota tomou 2 taças de vinho, já chegou... Não, mas já tô bem agora. Já voltou? Já voltou. Voltou? Passou? Voltou. Tá, você quer um pré-treino da Mais Mu? Eu aceito. A gente pode começar o podcast, inclusive. Tá, agora valendo. Pode ser. Deixa eu ver se tá gravando mesmo? Agora tá, já estamos 25 minutos falando mentira aqui. Olha. O maior desafio de empreender no Brasil, para você, qual foi? Contratar pessoas sem saber se ia conseguir demitir quando não fossem mais necessárias? Qual foi o principal entrave? Assim? Porque jurídico não deve ser. Jurídico não, eu consegui usar muito da minha formação e isso foi legal. Eu acho que não dá para empreender no Brasil sem conhecer minimamente sobre o sistema jurídico. Ou você vai gastar muito dinheiro com advogado e quando você não tem dinheiro... E advogado tributarista é caro pra um caralho, hein? Todo advogado é caro. O pessoal sabe ganhar dinheiro. Eu devia ser eles começam a trabalhar, quem disse? Ele aperta lá o cronômetro... Começou a hora. E aí você começou a sentar no pepino. Exato. Quem disse que ele tá... Inclusive um arrependimento grande que eu tenho é ter sido empreendedor e não ter continuado com o trabalhar no... Como é que chama? Lamúria. Como é que chama aquele que é gigantesco ali na Marginal Pinheiros? É onde eu trabalhava, Pinheiro Neto. Pinheiro Neto. Trabalhei lá. Nossa, ali é caro, não é? É caro. Era o Banco Santos lá, né? Caramba. Aí eles compraram o prédio do Banco Santos. Tá. Mas, putz, o principal desafio de empreender no Brasil, eu acho que são muitos desafios. Eu acho que o Brasil é um país, de novo, que ele joga contra. O Brasil não joga a favor do empreendedor, do crescimento, da inovação. O Brasil joga contra, e o brasileiro joga contra o empreendedor de sucesso. A gente tem, sim, empreendedores no Brasil de sucesso que cresceram com base em corrupção, cresceram com base no jeitinho brasileiro. Amizadinha. Mas você tem... Tipo o Joás, né? Você tá falando?
Você que disse. Mas você tem a maior parte dos empreendedores brasileiros que são relevantes, são certos, são corretos, são sérios, são éticos. Então, o brasileiro tinha que ver isso, tinha que valorizar o empreendedor, porque no final do dia, o empreendedor gera emprego, o empreendedor gera tributos, o empreendedor gera inovação. Exato, só que o Brasil não enxerga nisso. Os políticos não enxergam dessa forma, a sociedade não enxerga dessa forma, então tudo no Brasil é contra. Mas eu diria que sistema tributário é um baita desafio. Eu nunca vou me esquecer que eu estava trabalhando no começo do IEB, chegou para mim era TEF ou TFE, notificação. Não, era taxa de fiscalização de estabelecimento. Não é notificação, mas eu tinha que pagar uma taxa de fiscalização de estabelecimento da prefeitura, sendo que a prefeitura nunca na vida foi no meu estabelecimento fiscalizar bulhufas. E você tem que pagar uma taxa de fiscalização de estabelecimento da prefeitura. Então surgem taxas no Brasil completamente arbitrárias e abstratas e inúteis e irrelevantes. Então acho que a parte tributária é um dos maiores desafios. Mão de obra qualificada é um desafio muito grande quando a gente fala de empresas de tecnologia, de programação. É muito difícil encontrar mão de obra qualificada e abundante, né? Porque você tem mão de obra qualificada, só que muito disputada pelas maiores empresas do Brasil, que pagam salários obscenos. Você vai concorrer com Google, Facebook. Exato. E maturidade do ecossistema. Eu acho que o ecossistema brasileiro de startups não se ajuda ainda. É muito competitivo, muito egocêntrico. Tipo, medo de ensinar o amiguinho e ele tomar o seu lugar. Todo mundo, não todo mundo, mas não é pra gente... Cada uma sua bolha. Muita gente muito arrogante, então o cara que cresce, ele muitas vezes não ajuda os outros. Quer citar nomes? Não. Eu já sei quem você está falando. Não sabe? Sei. Ele cresce... Começa com T? ele cresce e não quer ajudar os menores, entendeu? Então acho que isso é um problema do meio de startups brasileiro, um problema dos empreendedores brasileiros. Eu acho que o primeiro grande empreendedor brasileiro de startups é o Romero Rodrigues, e ele do Buscapé. E ele sempre teve esse give back, ele sempre teve essa preocupação em ajudar os outros. E ele é muito maior do que vários outros empreendedores que vieram depois e que ajudaram muito menos ou não ajudaram nada. O Romero, para mim, sempre foi um cara muito legal, muito inspirador. Manda um beijo para ele na câmera. Beijo, Romero. Um abraço. Só que o Brasil não tem isso, entendeu? O Brasil não tem essa cena empreendedora que se ajuda. Como se fosse um Silicon Valley, que os caras trocam. Eu não sinto isso no Brasil. Eu sinto muito mais esse clima de competição e, de novo, de rasteira, de jeitinho brasileiro, de um querer roubar do outro, do que uma rede realmente conectada. E dentro do judaísmo a gente tem uma rede de empreendedores judeus no Brasil que super se ajuda, super relevante, que é onde eu encontrei ajuda. Teria que fazer parte de um clube, alguma coisa assim? Não, tem que ser judeu. Tem que estar... Não, mas mas o judeu da favela, ele não conversa com o judeu do hebraica, digamos assim. Conversa? Sim, pode conversar. É aberto assim? Sim. Que da hora. Então, acho que falta esse é um desafio grande, porque quando você empreende... Essa união, assim. Quando você empreende, você precisa de ajuda. Sim. Você precisa de ajuda dos que vieram antes, para trilhar um caminho mais fácil, porque é tão difícil empreender e tudo no Brasil joga tão contra, que você precisa de ajuda para sobreviver. Estatisticamente, que você gosta, né? Tem meu próprio instituto. Você quebra, as empresas no Brasil quebram com 1, 2, 3 anos de vida. Sim. São pouquíssimos os casos que conseguem ultrapassar 3 anos, 5 anos de vida. Então você precisaria ter um apoio maior. Não estou falando de governo, de Estado, não disso, mas da própria comunidade se ajudando, sabe? Não, animal. Tá, então já falamos um pouco de empreendedorismo, falamos um pouco de religião, falamos um pouco de como os advogados são grandíssimos, desgraçados. E agora, eu queria falar um pouco sobre investimentos, que foi... disso eu não entendo. Aí foi aí que a gente se conheceu. Não, então vamos falar um pouco de especulação. Você lembra como a gente se conheceu? Você lembra como a gente se conheceu? Você não lembra? Não lembro. Não lembra? Como é que foi? Como que a gente se conheceu? Não lembro, Bi. A Globo News me pediu indicações de pessoas para falar sobre investimentos. Aí eu coloquei num grupo, apareceu você. Eu te indiquei. Olha que desocupado. Eu te indiquei, você falou com a Globo News, você deu uma entrevista. Eu falei pra Globo News? Porque eu te indiquei pra entrevista. Aí eu fui gravar um dia com a Mirna, no Infomoney. Aí estava lá. E você estava lá também gravando. Um jeito meio assim atrapalhado, tava os cabelos, gritando, falando. Eu tinha esse problema de atrapalhar. Aí eu falei pra Mirna, quem que é? Tipo, quem é essa pessoa que tá gritando por aí nos corredores? Cota de retardado. Aí ela falou, é o Pete. Ela falou, nossa gente, eu indiquei esse doido pra Globo News. Foi assim que a gente se conheceu. Legal que você... Eu já apareci na Globo News, então? Já? Que loucura. Mãe, assiste lá. E é legal que você lembra dos seus laços de amizade ou inimizade. Eu lembro mais dos laços de inimizade. Entendi. Mas agora pensando em classe de ativo, porque você virou um grande rei do Bitcoin.
Rei do Bitcoin. Do Bitcoin. A galera fala que eu sou muito parecido com o rei do camarote. Puta, é Tem dois nada a ver, trouxa, cara. dois trouxa. Não tem nada a ver. A carinha de trouxa Não tem nada a ver. é igual. Ele mora aqui do lado. É, eu sei. Ele mora Você aqui conhece do... ele? Não, mas já vi. Já foi pra balada com ele? Não. Não? Vamos falar um pouco sobre ativos que você investe e por que investir em Bitcoin. Como que Ativos. está a sua carteira? Não precisa falar em valores absolutos. Não. Falar em valores relativos, porcentagens. Pode falar em valores de emoji? Pode usar um emoji pra representar? Não, porque o editor é meu e ele não vai ficar Entendi. colocando Tá emoji triste a nessa carteira. merda. Tá triste. Muito triste? Tá triste. Não, tô brincando. Carteira. Já esteve 60% de Bitcoin, né? E criptos, né? Aí agora Lembra? virou 15. Não. Porque Não, o foi próprio 2000 Bitcoin... Não, 2021, lembra? Que eu era loucão, né? Tinha 60% da carteira em cripto. Eu lembro de alguma coisa assim, de quando a gente gravou no Yubi. Eu levava no IEB, mas também quando a gente fazia o falecido QG. QG de mercado. QG do mercado. Do mercado. Você tem dificuldade com preposições, tá? Tenho dificuldade com preposição. Percebe, o Band falhou nisso. Mas, então, já foi de 60%. Hoje eu tenho cerca de 40%, 35, 40% em criptomoedas, Bitcoin e cripto. Eu reduzi no final de 2021 parte da carteira. Além de 35, 40% em Bitcoin, tem uns 30% em renda fixa brasileira. Eu tenho aproveitado bastante o momento atual para aumentar a posição em renda fixa. Eu acho que é um baita momento para aproveitar. Taxa Selic alta. Você viu ontem a entrevista do... Nossa, que aula do Campos Neto, no Senado. Petista levou uma lousa, coitado, nunca tinha. Não, é PDT. Era do PDT? É. Falando querendo provar por que o Brasil deveria praticar a taxa de juros americana. É como se fosse fácil se financiar com... Enfim. É tema, eu acho que, para outro podcast. Mas aí, então eu tenho aproveitado o momento atual de taxa de juros, tem que aproveitar para aportar em renda fixa. Tá. Você fez uma Pós-fixado. Pós-fixado. E pré também, eu consegui pegar pré de 16%, 17%. Tá. Lembrando que pré você vai sofrer marcação ao mercado caso você precise retirar dinheiro antes. Sim. Que não é o seu caso, que você tem dinheiro jorrante e abundante. Jorrante. Jorrante e abundante. Mas acho que pré tem ótimas oportunidades. Eu peguei IPCA mais 10%, mais 9%. Pô, você vai pensar que IPCA você vai surfar a variação da inflação oficial brasileira, não necessariamente só a inflação, mas a variação da inflação brasileira mais 9% é muita coisa. É bastante coisa. Então, 2023, 2022, a gente tem tido ótimas oportunidades de renda fixa, acho que tem que aproveitar. Então, 30% da minha carteira mais ou menos nisso. 15% da carteira em renda variável, Brasil e Estados Unidos, aumentando cada vez mais Estados Unidos. E 15% em caixa. Caixa é algo muito negligenciado pelas pessoas. Acho, O inclusive, caixa por você. também. Não, eu negligencio, mas com essa taxa de juros eu acho legal ter caixa. Entendi. Porque caixa não é dinheiro que você deixa parado lá. Você deixa investido em algum. Não, você sempre investe em alguma coisa, né, no caixa. Mas eu acho que tem que ter caixa para oportunidades, principalmente quando todo mundo fala recessão. Vai ter recessão ou não, não sabemos. Mas ter caixa eu acho fundamental para você estar pronto. E ter possibilidade de aportar e aproveitar as oportunidades. E você tem alguma regra? Grande você tem erro. 10% em caixa. Eu tenho 15%. Quando, 15%. Mas aí quando passa de 20%, você gasta 5%? Sim. Como é que funciona? Sim. Quando Mais ou passa, menos eu tento balancear a cada 3 meses. Uma vez por trimestre. Acho que mais do que isso não precisa. Eu sei que você balanceia todo mês, né? Ou balanceava Eu todo balanceio, mês. mas é porque eu tenho muita empresa na E carteira. muito dinheiro também. Não é tão dinheiro assim. Como eu sou dono de casa de análise, tem que ler aquele relatório Entendi. do caralho. Aí eu acho que eu consigo realocar meu capital com mais dinâmica. Mas eu sou um cara do mercado. Se eu fosse dentista, lixeiro, Uber, advogado... Algo contra dentista, lixeiro, Uber, advogado? Quê? Algo contra dentista, lixeiro, Uber, Não, só advogado? contra advogados. Né? Entendi. Mas então, eu acho importante ter caixa. Um erro que eu tive na pandemia. O que aconteceu na pandemia? Quando o Ibovespa começou a cair, tudo começou a cair lá em março, fevereiro de 2020. Quando o Ibovespa bateu lá uns 100 mil pontos, eu dei all-in. Eu aportei tudo. E depois caiu para 60 mil. Então, tá bem interessante o podcast, né? Você tá... Pós-almoço. Tem um café. Ô, Vitão, faz um pré-treino aí. Quando o apresentador começa a bocejar na cara do entrevistado, é realmente a amizade é isso. Uma educação Aí a gente começou exemplar. a falar, eu lembrei da sua profissão de advogado. Da pandemia. Então, na pandemia, eu fiquei descapitalizado. Queria ter aproveitado, queria ter tido dinheiro para aproveitar mais as oportunidades que surgiram. Então, desde então, eu tenho essa regra de 15% em caixa para aproveitar oportunidades.
Sempre trazendo para 15%. Sempre trazendo para 15%. Se, tem uma baita oportunidade, posso reduzir para 10% momentaneamente, depois de 3, 6 meses volto para os 15%. E aí, com o Selic a 13,75, ter caixa não é nada ruim. Esse é o meu ponto. O seu caixa está rendendo pra caramba. Quando a taxa de juros era 2%, eu aí falava, caixa é chato. Caixa era um lixo. Agora, ter caixa já não é um negócio que me causa estranheza. Agora, com relação a criptoativos, ontem a gente entrevistou o Rodolfo aqui. Rodolfo? Ele é Rodolfo Marques, aquele que tem o bíceps bem grande. Não conheço. Que usa esteroides. Eu conheço. Sabe? E ele é um grande entusiasta de Bitcoin, Ethereum e várias criptomoedas. E um entusiasta de DeFi também. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que você pode falar com muito mais propriedade que eu. Afinal, eu sou um asno. Mas você fala mais propriedade do que ele. Não, do que ele não. Do que ele não. Ele é muito grande, né? Se ele se dispor comigo, eu morro. Então, do que eu, você tem muito mais propriedade para falar. Quais você acha que são os diferenciais? Ó o Corinthians nele. Devolve minha carteira, por favor. Corintiano e advogado na mesma pessoa é foda. Pega aqui pra mim, Vitão. Obrigado. Dei pra outro corintiano que já enfiou no bolso. Legal. Quanto você acha saudável uma pessoa que não é um expert em criptomoedas ter em carteira? Pelo menos para se expor. Porque hoje eu tenho 1,5% em cada uma delas. Conforme eu vou conhecendo mais pessoas que manjam desse mercado, eu penso em talvez aumentar a minha exposição para não ter exposição a coisas que o governo mete o bedelho. Quanto que você tem em criptomoedas ao todo, quais e o quanto você acha que uma pessoa de inteligência mediana ou mediana, tipo eu. Tipo você. Tipo eu. Quanto que ela deveria ter em criptomoedas só pelo FOMO, que é o Fear of Missing Out, ou o medo de ficar de fora. Olha, banista no inglês. Tinha aula de inglês? Fear of Missing Out, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Como eu já diria, Claudinho Bochecha. Entendi. Eu tenho 40%, né? Em cripto. Isso não é saudável. Você sabe. Aí eu preciso te dar um feedback também. Obrigado. Isso. Ele tomou duas taças de vinho e ficou loucão. Não conseguia nem entrar no prédio. Quantos vinhos você tomou pra ter 40% de cripto? Bastante saquê. Saquê? Bastante saquê. Você tava em Tóquio? Tava em Tóquio? Por que você acentou esse accent? Tóquio? Eu ouço Supla. Não, eu tenho 40%. Não é saudável. Eu acho que se você quer começar, eu pensaria até 5%. Acho que até 5% é saudável. Metade em Bitcoin e metade em Ethereum? Peraí, vou chegar lá. Se você perder 5%... Não, o podcast é meu, calma. Se você perder 5% do seu patrimônio hoje, você não deveria ter um grande colapso financeiro. Você deveria, perdi 5% e vamos considerar que você não vai perder 5% que o Bitcoin não vai deixar de existir. Sim. Se desvalorizar fortemente, vamos considerar. Então 5% é saudável. 5 a 10, acho que você tem que saber o que está fazendo já. Já pode ter um impacto negativo maior na sua carreira, na sua vida, no seu patrimônio, no seu portfólio. Por que eu falei carreira e vida? Na sua porque psique. Isso impacta diretamente o seu emocional. O seu emocional se relaciona com sua carreira, com sua vida pessoal, com sua família, Sim. etc. Acima de 10%, aí já começa a ficar bem arriscado, na minha opinião. Porque é um ativo muito volátil e que você precisa conhecer, precisa entender o que você está fazendo para colocar dinheiro. Até 5% não precisa conhecer profundamente. 5 a 10, eu tô nessa faixa. Você está no 0,5%. Uhum. De 5 a 10, vale a pena conhecer um pouquinho. Acima de 10, já tem que saber o que está fazendo. Tá. Acima de 20, você tem que entender muito, tem que ser especialista. E fazer orações também diárias. Fazer orações, todas as rezas de todas as religiões, e nem assim o negócio sobe, muitas vezes. Tá, não adianta Cialis, ali não sobe porque você quer. Não existe ciência adianta, que te ajude. Não adianta. Mas assim, por que 40%? Porque eu, conheço bastante, entendo bastante a tese, entendo bastante a proposta de valor, gosto muito da tecnologia, gosto muito dos diferenciais, acredito no crescimento futuro e consigo acompanhar o mercado. Ele tá comendo uma caneta, gente. Mano, eu acho que eu quebrei o dente, mas vai. Deixa eu ver. Vou ficar igual a Debbie Lloyd. Então, eu atuo no mercado diariamente, então eu consigo entender se as coisas estão saudáveis. Eu vou começar a espirrar com a rinite. Não tem problema. Se as coisas estão saudáveis ou não no Bitcoin, no mundo, para entender se vale a pena ou não manter 40% da carteira em Bitcoin. Mas eu trabalho com isso diariamente. Se você não trabalha com isso diariamente, é muito risco, é muito arriscado. Porque você está concentrando em uma classe de ativos, que é a classe de criptoativos, criptomoedas,
Só que essa classe, ela é muito dependente do Bitcoin. Então pensa que colocar 40% em renda variável é bastante coisa. Mas você pode escolher entre Mas você pode escolher entre diversas empresas, não necessariamente correlacionadas. Sim. No mercado cripto, tudo é correlacionado com o Bitcoin. Então você pode diversificar em 50 moedas, só que todas são muito correlacionadas com o Bitcoin. Salvo um ou outro momento em que o Ethereum, por exemplo, consegue se descorrelacionar, ou uma outra moeda consegue alcançar uma descorrelação, via de regra é tudo muito correlacionado com o Bitcoin. Tá. Então é como se você tivesse 40 empresas e todas essas empresas muito correlacionadas à Petrobras. Então, é um risco muito grande. Então, diversificação dentro do mercado cripto é um tabu, ou é muito polêmico, porque ela existe e não existe. Ela existe na valorização, porque no momento de valorização você tem outras moedas que se valorizam muito mais do que o Bitcoin, mas na desvalorização ela te prejudica, porque as outras moedas caem muito mais do que o Bitcoin. Então ela é uma diversificação meio tricky. Entende o que eu quero dizer? Eu sei que é tricky. Meio perigosa. Meio pegadinha. Meio pegajosa. Então a diversificação em cripto ela é perigosa, porque ela é muito benéfica no momento da valorização e muito prejudicial no momento da desvalorização. E se você não consegue entender quando está em valorização, quando está em desvalorização, você pode perder muito dinheiro. Tá. E aí ontem eu estava falando com o Rodolfão, mas o Rodolfo... Mas por que você não fala do Rodolfo? Por que você não trouxe o Rodolfo de novo? Ele não pôde vir hoje, ele tinha que fazer uma harmonização. Você só fala do Rodolfo. Harmonização facial, não, estou tentando traçar um paralelo entre você e ele, apesar de você parecer estar bem desnutrido. Ontem eu estava falando com ele... Com quem? Com Rodolfo Marques, do @vamos pra bolsa. Sigam. Não sigam o Bernardo Pascoville. E aí, eu invisto através de ETFs porque eu sou meio chongoloide. ETFs, Exchange Traded Funds. Oh, yeah. Nossa, já estou com dificuldade de falar. Já estou lambendo a lateral da base. E ele falou que ele investe através de cold wallets, ele não gosta de centralizar em nenhum lugar o dinheiro dele, não gosta de depender de corretora, e eu invisto através de ETFs, porque eu sou uma pessoa extremamente desorganizada e eu gosto de tomar meus caramelos. Como que você investe as suas criptomoedas? Você guarda essas palavras-chave onde? Você tatua no glúteo esquerdo? No TDCP? No TDCP? Qual que você acredita? Assim, para a porcentagem que você tem que ser cold wallet, né? Pra você não ficar dependente de uma instituição ou outra. Sim. Mas para a pessoa que não é muito biruleibe, que tem lá os seus 5% igual alguma coisa que eu queira chegar próximo disso, você acha que ETF vale a pena através de corretoras? E depois, conforme o seu patrimônio for aumentando ou que você queira aumentar a sua exposição, você migra para cold wallet ou não? Já começa a se familiarizar com cold wallet o quanto antes e guarde 24 palavras-chave para largar a mão de ser idiota. São 12. 12? 12. Depende, algumas 12, outras 24. Você usa cold wallet para começar? Sim, uso. Tá. Saiu um vídeo, inclusive, ontem no canal, IEB, no YouTube, você pode acessar. Não seguindo as dicas do Pete. Vai estar aqui. Dá para começar com o ETF, porque o ETF, ele tira toda a sua preocupação com o armazenamento das moedas. Sim. E o ETF, ele é negociado na Bolsa Brasileira, na B3. Então se você lembrar a sua senha na B3 ali, você está em casa. Então, ele é autorregulado pela B3, regulado pela CVM. Então, para começar a investir em cripto, eu acho o ETF muito interessante. Justamente pela facilidade que ele te apresenta. Você não precisa se preocupar com armazenamento, não precisa se preocupar com corretora, não precisa se preocupar com conversão de moeda para dólar tokenizado, não precisa se preocupar com ordens, tipos de ordens nas corretoras gringas ou brasileiras. É muito mais fácil você começar com ETF. ETF, para mim, deveria ser o primeiro passo do investidor de cripto. Não do investidor de cripto. Eu comecei bem, então. Do investidor, o problema é que você parou e nunca mais evoluiu. Do investidor que quer se tornar, ou do investidor que quer colocar o pezinho em cripto, ETF para mim é um ótimo começo, é um ótimo instrumento. Problemas do ETF. Você não consegue fazer gestão do seu patrimônio ou das moedas, né? Você não pode, quero tirar esta moeda do ETF. Não. Você precisa, na verdade, de seguir, ou o ETF segue obrigatoriamente o índice replicado. Então, quando você quer fazer uma gestão mais ativa do seu patrimônio e das moedas, quero apostar mais no Ethereum agora, quero apostar mais no Bitcoin, quero apostar mais na moeda XYZ, eu não consigo fazer isso via ETF. Consegue, porque eu uso o BITH11 e o ETHE11. Tudo bem. Eu não invisto no Hash 11, que já é uma cesta de... Tudo bem, mas o ETH11 tem só Ethereum. Sim.
Mas aí eu decido a porcentagem. Claro, mas se você quiser moedas menores, quer apostar em moedas menores, em projetos diferentes, eu não consigo. Você tem umas moedinhas mais... Moedinha do macaquinho muito louco. Tem. Do Shiba Inu. Não, Shiba Inu não, mas tem umas que poderosas. Tem uns NFTs? Tem, mas posso só concluir o raciocínio? Não. Obrigado pela... Vai. Então o ETF é um primeiro caminho muito bom. Outro problema do ETF. O ETF, o Bitcoin foi criado, na verdade, como uma moeda, uma alternativa ao controle estatal e impressão desenfreada de moeda e aumento da base monetária via Banco Central Americano, crise de 2008, principalmente. Tá, então ele tem uma oferta limitada. Exato. O Bitcoin você consegue, você precisa, na verdade, armazená-lo você mesmo, que é a custódia própria, né? Justamente para proteger aquele patrimônio dos braços do governo ou dos tentáculos do governo do Estado. Porque os libertários e criadores do Bitcoin, ou o criador do Bitcoin, mas a comunidade Bitcoin acredita que você precisa proteger o seu patrimônio do Estado. Sim, faz sentido. Se você tem um ETF, você não consegue proteger o seu patrimônio do Estado. O seu patrimônio está totalmente sujeito ao controle e confisco estatal. Então, o principal elemento, a principal característica, ou uma das principais características do Bitcoin, que é te proteger do controle estatal, da censura estatal, garantir a autonomia do seu patrimônio, garantir a autonomia monetária, aí você tem que declarar, você perde tendo um ETF. Uhum. Então, a forma mais pura de você ter Bitcoin é justamente na sua própria carteira, com a sua própria custódia, sem depender de absolutamente ninguém. Ninguém tem acesso àqueles fundos. Então, o ideal é você começar pelo ETF e ir migrando, subindo de degrau, justamente para alcançar a principal forma de investimento, que é investir sozinho, fazer a sua própria custódia, guardar numa carteira fria, né, numa cold wallet, e o que seria a forma mais pura de negociação seria o peer-to-peer, que não passa por nenhuma instituição intermediária. A gente teve em 2022 alguns casos, mas um caso muito emblemático foi a quebra da FTX, que era a maior corretora do Ocidente, a segunda ou terceira maior do mundo, quebrou e prejudicou milhões de pessoas, bilhões de dólares foram desviados e prejudicados. E aí isso provou mais uma vez a importância de você ter a sua própria custódia, não deixar o seu dinheiro na corretora. Todo mundo que tinha dinheiro na FTX, incluindo quem vos fala, perdeu aquele dinheiro. Quer um vinho? Não, obrigado, eu tomei hoje bastante. Então é importante você ter a sua própria custódia, fazer a sua própria custódia e guardar o seu patrimônio. Que eu acho que tem muito a ver com o white paper que o Satoshi soltou em 2011. Olha, tá entendido, né? Não foi em 2011, foi em 2008. 2008, eu tenho um delay de 3 anos. Entendi. Mas é legal, é justamente essa característica importante do Bitcoin e das criptomoedas como um todo. Que você o motivo pelo qual ela foi criada foi justamente isso, você desviar disso. Óbvio que o bom é inimigo do ótimo, né, já diria Joel J. Mas tudo bem, já entendemos que o ótimo é uma cold wallet. Para finalizar, o que você acha de rentabilizar sua grana com DeFi enquanto você não quer ficar especulando, comprando e vendendo criptomoedas? É válido? Não? E como fazer? Você aprendeu sobre DeFi ontem, né? Com o Rodolfo Marques, que na verdade é meu mentor, né? É seu mentor? É o meu mentor de bodybuilding. Tá precisando de mentores melhores na vida. Você é meu mentor de... Do quê? Altcoins. Entendi. Alternative coins. Eu acho o DeFi muito interessante. Acho super vale a pena você rentabilizar as moedas que você tem em várias alternativas de DeFi. Nós temos vários instrumentos de DeFi, seja para prover liquidez, seja para participar de projetos, seja para, enfim, participar da própria mineração. De algumas moedas são baseadas na mineração por meio a gente fala o Proof of Stake, né, que é você ter a moeda e participar, colocá-las à disposição da rede para que gere a validação do sistema. Então tem várias formas de você participar e engajar em projetos DeFi. Acho muito válido. O receio ou o ponto de atenção somente é se são projetos idôneos. Porque existem muitos projetos em DeFi e em cripto como um todo, mas existem muitos projetos em DeFi que são problemáticos, que são pirâmides, que são fraudes e que são instrumentos para os criadores e fundadores roubarem dinheiro das pessoas. Mas aí a pessoa não tem como fazer um crivo ali para estabelecer onde que ela vai pisar? Mas aí tem que fazer essa pesquisa, precisa pesquisar o projeto, pesquisar as pessoas, pesquisar o que vai ser feito com a moeda, qual que é o projeto que você está provendo liquidez, enfim. Você tem que fazer uma investigação, uma pesquisa para entender justamente se aquilo faz sentido ou não.
Parecido um pouco quando você vai investir numa empresa, né? Sim, Você precisa fazer uma investigação de diretoria, líderes, vantagens competitivas, números, etc, produtos e tal, para entender se vale a pena ou não investir naquela empresa. Claro que os critérios são distintos para criptomoedas e para DeFi, mas é importante você investigar, é importante você entender se aquilo faz ou não sentido, se é seguro, se vale a pena você investir ou não. Tem muito golpe em cripto, tem muito roubo em cripto, tem muita coisa errada em cripto. De qual que você já participou? Conta pra gente. Não, de um monte. Ah, de roubo? Não, de scams. Ah! Que você planejou. Eu pensei que fosse de criptos. Não, nenhum. A gente pode criar uma pirâmide. Vamos nessa? Lucas Pitt. Bitcoin. Puta, tá babada essa caneta. Então é importante realmente fazer essa pesquisa para você investir corretamente e não perder dinheiro. Mas DeFi é muito promissor. DeFi cresceu muito, inclusive, em 2021. 2021 foi um ano muito relevante para DeFi. O Rodolfo falou. Para DeFi, para as game coins, então para as moedas dos jogos. A XS foi um dos maiores cases de sucesso em 2021. A XS é de algum jogo específico, não é? É, Axie Infinity. O jogo chama Axie Infinity? Axie Infinity, yeah. Oh, yeah. E E o S é do NFTs. quê? Pelo acrônimo. O quê? O S é do quê? AXS. E o S é do onde? Axis. Axis são os bonequinhos do jogo. Os Axis. Axis. Não é... O que você falou? Axis. 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 Nossa, band em inglês deixa muito a desejar, né? Sim. Então, NFTs, DeFi e game coins cresceram muito em 2021. Foi um ano realmente muito relevante. Há dúvidas, e metaverso também, né? Juntando um pouco de game coins. Já era essa porra de NFT. metaverso, né? Então, por exemplo, tem muita dúvida agora de metaverso, de game coin, de próprios NFTs. DeFi continua algo relevante. Agora o resto tem muita dúvida se vai se recuperar e se vai voltar a ser relevante. Coitado do... Fala em inglês o nome do fundador do Face. Como que fala? O Mark Zuckerberg. Oh, yeah. Se ele fez bem de mudar o nome para Meta, né? Meta de metaverso. A meta é de metaverso? Você não sabia? Não, achei que era alguma coisa mais pornô. Gente, você vive... Vacilei. Eu vivo na minha própria... Realidade. Sim, no próprio metaverso. Faz bem folhear um pouco... Os white papers do Mark Zuckerberg. Obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer. Foi altamente desagregador, mas vai que você consegue, em algum momento, sei lá, capturar algum tipo de conteúdo que a gente tenta passar aqui. Obrigado. Né? Obrigado Sigam, pelo convite. vai. Sigam. Sigam Lucas Pitt no Instagram. E Lucas Pitt Money no Instagram também, ou Pitt Money no YouTube. E YBN no YouTube. Pior acrônimo. @ Bernardo Pascovitch no Instagram, @ Bernardo Pascovitch no TikTok. No TikTok. E... Você dança por lá? Danço, tem dancinhas. E são essas redes principais: YouTube, Instagram, TikTok. Tá. E por que Telegram. você passou essa cola tenaz na mão? Que você não A gente tem no Telegram o grupo que mais cresce sobre Bitcoin e criptomoedas do Brasil. Já tá com 12 pessoas. Não, mais de 30 mil. Nossa! É, meu amigo, você não está lá. É lá que você pratica seus golpes? Exato. Excelente, Então, vou entrar. Também, no meu Instagram tem os links para entrar no grupo do Telegram que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas, análises gratuitas todos os Excelente, dias. você pode soltar minha mão? Não, achei... Já acabou. Achei que foi fofo. Foi lindo, foi lindo. Obrigado. Valeu pelo convite. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Não sigam ele. Valeu. Beijo.